Olá, boa tarde, começando mais um AltV Debate. Hoje eu, Renato Loeb, aqui na bancada, fazendo as vezes de Marcel Naves, que infelizmente não pôde estar presente. Segunda-feira também estarei aqui, ocupando a vaga de Marcel Naves. Já estamos aqui com o Jalves, o De La Rigueira e a Ana, aqui no chat, aguardando a entrada de todos mais que virão aí. Hoje o assunto é muito interessante. Hoje vamos conversar com José Vicente, que é reitor, um dos fundadores da universidade, da faculdade Zumbi dos Palmares, que é localizada aqui em São Paulo, ali, para quem conhece, ali no Clube de Regatas Tietê, né? Vamos conversar sobre a instituição, sobre as questões que envolvem tanto preconceito quanto cotas e tudo mais. Vamos desenvolver aí um bate-papo bem legal aqui, ok? Bom, antes de mais nada, agradecer a sua presença. Boa tarde. Boa tarde, um grande prazer poder estar participando com você e com os nossos internautas, né, desse AltV em Debate. Maravilha, muito obrigado. Deixa eu ver, Renato, adorei o verde e branco da sua polo. Muito obrigado, Ana. É que eu e o Marcel Naves, a gente apresenta um jornal também mais à noite, e ontem ele veio com uma camiseta que é bem igual a essa. E normalmente quando ele vem com ela, eu venho igual. Aí como eu vi que ontem ele veio com ela e hoje ele não viria, então daí eu pude usar ela. Para corintiano é um terror, mas tudo bem. Eu sou São Paulino, também não combina muito, mas tudo bem. Você está disfarçado. O Jalves falando aqui, ó, chove hoje na cidade sem limite. O Jalves que é de Bauru. Bauru. Cidade sem limites. E a Ana fala que aqui o tempo tá fechado. Realmente, infelizmente, o tempo tá... De ontem que teve sol, hoje fechou totalmente. Bom, mas vamos começar aqui nosso bate-papo. A faculdade Zumbi dos Palmares, ela tem já quanto tempo em atuação? A Zumbi dos Palmares, ela tem dois momentos. O primeiro momento de concepção, né, e esse momento de concepção começou a partir de 2001. Então, nessa perspectiva, ela já está chegando aí há 10 anos, e ela tem um momento de efetivação, que foi a partir de 2002. A Faculdade Zumbi dos Palmares, ela é o braço educacional, ela é a agência educacional da Afrobras. A Afrobras é uma ONG, Sociedade Afro-Brasileira de Desenvolvimento Sociocultural, em que desenvolve uma série de ações para inclusão, para visibilização e para a valorização desse tema negro. De modo que, além das outras atividades, a Faculdade Zumbi dos Palmares é aquele espaço que cuida do ensino superior e do ensino técnico dentro desse bojo da Afrobras. Legal. E eu acho bem legal a questão de trazer o nome, né, Zumbi dos Palmares. É uma pessoa que até é muito importante para a história nacional. Sim. E eu acho que o enfoque que é dado a ele nas redes de ensino, não posso dizer na totalidade, mas normalmente não é um enfoque talvez justo. Né? Se fala pouco, eu acho, de Zumbi dos Palmares na história nacional. Na bem da verdade, se fala muito pouco de todos os heróis brasileiros. Né? Exato. Nós, infelizmente, ainda não cultivamos essa memória da trajetória histórica, social do nosso país, das nossas coisas brasileiras. De modo que todos os heróis são heróis que muitos poucos conhecem, que, menos do que conhecer, muito poucas pessoas reverenciam. Sabem a importância, talvez até pode já ter ouvido falar nos nomes, mas não sabe a importância que tem. Não sabe a importância, não consegue extrair proveito do que foi, né, a obra dessas grandes personalidades, e mais ainda, talvez o pior de todos eles, os poucos que estão aí nas praças públicas ou nas bibliotecas, nos mais das vezes também são vilipendiados, são destratados, não é? É uma coisa muito triste para a memória histórica do nosso país, que nós, brasileiros em geral, nem reconhecemos, nem reverenciamos os nossos heróis. Então, dentro dessa perspectiva, o Zumbi dos Palmares também padece dessa incompreensão da importância dos vultos históricos e daqueles que foram nós no passado. Nós somos, né, os Zumbi dos Palmares, nós somos os Tiradentes, que no futuro talvez vai estar inscrito em algum lugar. Então, se nós não podemos reconhecer o passado, dificilmente a gente reconhece o presente e o futuro. Mas Zumbi dos Palmares tem tido uma abrangência muito significativa. Ele era totalmente desconhecido até 20 anos atrás, não é? Ele era um herói
que tinha uma característica muito curiosa, porque ele era um não herói, ele era um anti-herói, ele era um herói negativo, né? Ele era um rebelde, pura e simplesmente. Olha, foi um rebelde que se voltou contra o sistema, né? E por isso ele precisa ser escanteado, colocamos assim. E depois, num processo de recuperação histórica, quer dizer, tem essa contradição. Tem toda essa postura de nós brasileiros de não reconhecermos os heróis, mas também tem alguns que conseguem se salvar e conseguem atingir patamares importantes. E o Zumbi dos Palmares é um deles, que ele era então um rebelde até uns 20 anos atrás, totalmente esquecido, e ao final ele foi recuperado como um grande baluarte da construção do país. A partir daí, ele se transformou num centro de referência da memória de luta dos brasileiros e do negro. Foi, através de uma lei aprovada no Congresso Nacional, transformado em herói nacional, né? O Brasil e os demais países têm um local na história, um local dentro da criação legislativa que designa quem são aquelas pessoas que podem oficialmente ser conhecidos e reconhecidos como heróis. Então nós temos o livro do Panteão Nacional. Nesse livro está inscrito quem são aquelas pessoas ou aquelas personalidades que foram reconhecidas como herói. E o Zumbi dos Palmares foi inscrito, através de uma lei, no livro do Panteão Nacional, de modo que ele passou a ser um herói nacional, ou seja, de rebelde ele passou a ser um herói nacional. O dia da sua morte foi então transformado no dia de reverência da sua luta, que foi o Dia Nacional da Consciência Negra, o dia 20 de novembro, e depois, além do dia da sua morte ser transformado num dia de referência e reverência, ele se transformou também num dia de feriado nacional em muitos municípios. Hoje nós temos, aliás, até aqui na cidade de São Paulo, o dia 20 de novembro é feriado, em memória, em respeito à memória do Zumbi dos Palmares, como também é no estado do Rio de Janeiro, no estado do Rio Grande do Sul, no Mato Grosso do Sul e em mais 1000 municípios brasileiros. E o nome do Zumbi dos Palmares acabou, então, nomeando uma série de atividades e instituições, inclusive a Faculdade Zumbi dos Palmares, que é uma homenagem à luta e à trajetória do Zumbi dos Palmares. Eu até brinco, eu falo que agora meu aniversário está entre duas datas importantes para o Brasil, porque eu faço aniversário no dia 17 de novembro. Sim. Então tem o 15 de novembro e o 20. E as duas são importantíssimas. E ainda tem o 12 também, que é uma data importantíssima para todos nós brasileiros, que é o dia do professor. Ah, sim! Nossa, como é desrespeitada essa classe no Brasil. Pelo amor de Deus. Pouco a gente viu também a questão dos bombeiros, né, que aconteceu no Rio. R$700 também o salário do bombeiro. Absurdo. Bom, deixa eu ver aqui. Jobs deve estar a par do problema que envolve CPFL. Não sei o que o de la Higuera estava dizendo aqui. A Ana está dizendo, essa faculdade foi idealizada por negros, ela perguntando, qual o objetivo e foco principal da sua idealização? Ela foi no primeiro momento idealizado por um grupo de pessoas, na sua maioria negros, mas no grupo haviam negros, brancos, haviam o que nós denominamos sempre negros de todas as cores. É complicado de definir assim, o que é um negro no Brasil, né? Porque acaba quase todo mundo é descendente por alguma parte de negros, né? Então pode não ter a cor de pele, mas tem sangue. Sim, nós temos, né? Nós somos na nossa essência multiétnico. Não é à toa que o passaporte falsificado brasileiro é o mais caro no mundo, porque brasileiro não tem cara, né? Não tem cara, não é só Deus. Mas justamente, então nesse grupo de pessoas haviam uma grande maioria de negros, e o desejo, o sentimento era de que nós pudéssemos ter um espaço de ensino, um espaço de educação, um espaço de ensino do ensino superior, onde esses valores, né, da trajetória de grandes personalidades negras, onde esses valores da trajetória histórica dos negros brasileiros, onde contribuições culturais, econômicas, políticas importantes do negro brasileiro pudesse estar reunida e pudesse ser conhecida e pudesse ser também acessada pelas pessoas. Dentro dessa perspectiva. Uma maior facilidade de difusão dessa informação. Né? Se você quiser saber sobre grandes heróis brasileiros, se você quiser saber detalhes da história brasileira, se você quiser saber detalhes e contribuições importantes do negro brasileiro, infelizmente você não encontra aqui no Brasil. Você vai ter que ir nos museus
né, e nos centros de estudos de outros países, principalmente Estados Unidos, França, Inglaterra. Lá você tem toda a história do negro, toda a história do Brasil, né, documentos e obras importantes. Aqui no Brasil, infelizmente, como eu te disse, nós não temos espaço para reverenciar trajetórias importantes. E então nós queríamos ter um espaço que fizesse tudo isso e que pegasse tudo isso e deixasse disponível para as pessoas. E daí que veio essa ideia de um espaço de ensino superior que, além de produzir a educação propriamente dita, ela também pudesse resgatar essa contribuição histórica de valorosos cidadãos brasileiros negros, pudesse pegar na atualidade também aspectos importantes da contribuição do negro na construção da cultura do país, pudesse reuni-los em um ambiente único e a partir daí disponibilizar para negros, brancos, para quem tivesse interesse de conhecer essa história. Maravilha. Deixa eu ver aqui. O que vocês estão falando do Serasa aqui, do Laigueira falando? Bom, Neto falando aqui, ó, o tempo passa, o passado continua tão presente, os seres humanos continuam repetindo os mesmos hábitos, erros e acertos. Parece que não evoluímos, parece que estamos parados, fixos no tempo, repetimos tudo de forma cíclica, mudamos apenas os objetos e as coisas. Não sei se ele está falando exatamente da questão de preconceito, mas infelizmente ainda é uma realidade, né? Você sabe o que ele está dizendo, né? Que ele está dizendo da perspectiva dos ciclos, né? Anticíclicos. Mas ele está dizendo que a gente anda e continua no mesmo lugar, mais ou menos isso. Eu já estava lendo uma notícia muito importante que os Estados Unidos vai parar então com o encaminhamento de naves para o espaço, porque depois de 50 anos nós fomos para o espaço e não descobrimos nada de extraordinário, de modo que a melhor coisa e o melhor lugar para gastar todo aquele dinheiro das naves que tem que ir para a Lua é aqui na Terra e com as pessoas e com a rotina do dia a dia. Ou seja, viver deveria ser uma coisa muito simples, né? Acordar, se alimentar, deitar, sonhar e viver novamente. E a gente consegue transformar isso em coisas complicadíssimas. E uma das coisas complicadas, como você bem disse, como todos nós sabemos, é essas valorações humanas, que vai desde da definição o que é melhor sobre a minha ótica, o que é bom sobre a minha ótica e o que não for bom sobre a minha ótica, o que não for o melhor sobre a minha ótica, não vale para mim. E não valendo para mim, isso me permite, inclusive, que eu diminua a pessoa, que eu subjugue a pessoa e, no limite, que eu elimine a pessoa. Né? Que o preconceito, na grande medida, é isso. Dependendo do seu escalonamento, ele justifica que, inclusive, eu, além de subordinar, eu também posso eliminar o outro. Então, essa é uma coisa triste da nossa característica humana que nós precisamos ter em conta e que nós precisamos conhecer, até para se prevenir e para evitar. Lógico. Deixa eu ver aqui. Onde foi o Duda está dizendo aqui: o socialismo bolivariano de Hugo Chávez valoriza os negros. Não sei como que é exatamente a relação de negros lá na Venezuela, né? Pois é. Outra característica desse que talvez seja o problema central de saber quem somos, não é? Como somos, por que somos e para onde vamos. É justamente essa falta da memória nacional, da memória latino-americana, da memória mundial e essa desconsideração com a contribuição de valiosos cidadãos. Então pega, por exemplo, você sabe que a presença do negro, não é, na América do Sul é uma coisa fabulosa, porque a América do Sul foi a América do Norte, a América do Sul, a América Central foi o local para onde se dirigiram 80% dos escravos negros. De modo que você tem a presença do negro dos Estados Unidos, né? Se você sair de Washington e vir até aqui no Prata, né? Na Argentina ou no Uruguai, você tem negro em toda essa região, alguma coisa em torno de 400 milhões de negros. E nós sabemos muito pouco sobre os negros, tanto o brasileiro como os negros dos países vizinhos. Seguramente muitos deles deverão ser
nossos ancestros, nossos ancestrais, nossos parentes, porque, né, continua sendo um elo perdido. E nós temos muitas poucas informações sobre a presença do negro. A gente só descobre, né, os internautas, quem está sempre plugado aí na mídia, principalmente agora Copa América. Quando você liga a televisão, então você vai perceber que no Peru, no Equador, na Venezuela, tem muitos negros, porque tem muitos jogadores negros nesses times. Mas a presença de negros nesses países é muito grande e tem um dado interessante. Em qualquer dos países da América do Sul que você for conhecer da situação econômica e da situação do negro, eles estão numa posição de desvantagem, de desigualdade muito contundente. De modo que ações que combatam a pobreza, ações que permitam essa mobilidade dos menos favorecidos economicamente, ela acaba sempre atingindo aquela grande massa que, mais das vezes, são os negros. Então é bem possível que essas ações aí de socialização ou do socialismo do Chaves esteja atingindo grande parte daqueles mais pobres, daqueles mais necessitados, e com isso os negros devem ter tido um avanço significativo na Venezuela. O Neto faz uma brincadeira aqui, mas é justamente para mostrar essa coisa de que não deveria haver essa diferença entre seres humanos, independente de credo, de cor, de qualquer coisa, né? Ele fala que todos nós descendemos do macaco, como a ciência fala. A única diferença é que caiu o rabo, ele fala aqui. Só caiu o rabo. E, na verdade é tudo a mesma coisa. Não tem essas diferenças que normalmente são as pessoas que colocam, porque não há essas diferenças, né? É isso que eu digo. As coisas são simples e deveriam ser simples assim. Somos nós, seres humanos, que a tornamos complicadas. Exato. A Ana fala que o foco também se estende à colocação de negros no mercado de trabalho, com maiores oportunidades, pois afinal é difícil vermos um negro dentro de uma empresa em altos cargos. Você sabe que Ana, né? Ana tem razão. Hoje, inclusive, saiu um estudo muito importante do IBGE, uma pesquisa muito ampla, ouvindo quase 15 mil pessoas em todo o país, para saber qual é a percepção das pessoas diante do racismo e do preconceito por acesso ao mercado de trabalho. E 71% dos entrevistados disseram que já sentiram, já presenciaram e têm essa percepção de que é muito difícil o acesso do negro no mercado de trabalho. É muito difícil para ele chegar, entrar e permanecer nas empresas brasileiras. E aí que é uma das grandes contradições do nosso país, e que todos nós juntos precisamos não só conhecer essas dificuldades, para juntos também tentar encontrar soluções. Nós somos um país de miscigenados, em que 53% desses indivíduos se apresentam como negros autodeclarados. Eles dizem: eu sou negro, seja por ter uma raiz em que algum daqueles da árvore genealógica sejam negros, seja pela cor da pele, enfim. Mas esses 53% dos brasileiros que se apresentam como negros, eles não estão da mesma maneira distribuídos nos espaços, principalmente do ambiente corporativo, na mesma proporção. Porque, teoricamente, se somos uma democracia, se somos uma república, e se 53% dos brasileiros são negros, esses 53% deveriam estar em todos os espaços sociais, nas empresas, na política, no Ministério Público, na magistratura, na Marinha, no Exército, na Aeronáutica. E você vai em todos esses espaços, você não vai encontrar negro. Então, é essa distorção, é essa discrepância. Nós somos democracia, nós somos iguais, mas os negros não participam. Que uma vez eu brinquei também com a questão Brinquei não, né? Comentei a questão do Brasil, por exemplo, se dizer laico. Até que ponto, né? Todos os feriados que comemoramos são católicos. Então é complicado isso, né? Mesmo que velado, talvez, ainda existe uma questão séria de preconceito, né? Nós temos uma estrutura de construção do nosso país que ela permaneceu ao longo de todos esses praticamente 350 anos, que foi uma cultura e uma estrutura montada em cima da escravidão, ou seja, então tinham pessoas superiores e pessoas inferiores, e contra as pessoas inferiores nós poderíamos tudo, que foi então o caso da escravidão. E nós temos uma estrutura da violência, né? Porque o primeiro ato para se construir o país foi em cima da dizimação dos indígenas, né? Então nós matamos indígenas, e tudo isso era suportado e era justificado, seja pela religião da época, pela justiça
da época, pela moral, né, da época e pela opinião pública da época. E essa transformação para novos valores, para novas mentalidades, é alguma coisa que vem de um tempo muito limitado, de 1950 para cá, que nós começamos a tirar, né, esses pesos das costas e tentando fazer algumas transformações. E em 2 momentos que essas transformações se colocavam, elas foram podadas. Primeiro, quando começou em 1930, nós tivemos a ditadura Vargas. Então, parte desses valores foram colocados de lado como prioridade. Segundo, quando começou a renascer novamente, nós tivemos a ditadura. Então, por 30 anos, esses valores ficaram adormecidos. E só depois, com a redemocratização do país, em especial com a Constituinte, a nova Constituição, que esses valores se afloraram e eles começaram a ser buscados pelos mais variados grupos sociais. Então, hoje nós temos, né, o homossexualismo, por exemplo, tendo um reconhecimento e sendo protegido por lei, mas nós tivemos o idoso, mas nós tivemos a criança e o adolescente, o estatuto do índio, o desempregado, a doméstica, enfim. Os grupos sociais de toda a natureza começaram a fazer suas reivindicações e pressões e tem, com isso, ajudado a mudar a face do país, né? O país de hoje, com os valores, com os grupos e os direitos que estão postos, é totalmente diferente do país de 1950. Né? De modo que, lentamente, então, a gente está trocando de casca, coloquemos assim, e muitos desses valores, desses sentimentos, dessa mentalidade arcaica do passado estão sendo substituídos e recolocados para esses valores atuais e que mais vão de encontro com o desejo das pessoas. De modo que, então, essa estrutura do passado está sendo substituída, nós estamos tendo avanços significativos, mas vamos precisar continuar trabalhando muito para que a gente chegue naquele país dos sonhos, né? Que é o país em que a gente possa ser simplesmente um ser humano. Um ser humano, Poder se ou considerar um ser humano sem rabo, como disse. Deixa eu ver aqui o Duda fala. O Duda, ele é bem defensor assim da questão do socialismo e tudo. E dele fala que os negros e gays são discriminados no capitalismo. Não sei se seria só uma questão de forma de governo, forma... Não, eu acho que não. Eu acho que, né, eu respeito o pensamento do Duda e não tem-se muito registro, mas o que nós temos de informação, seja do capitalismo, seja do socialismo, seja dos regimes autocráticos de toda a natureza, é que esse tema povo, né, sempre fica à parte. Direitos e valores de cidadania é um dado que não conta nesse espaço. Sempre há um ou outro que se sente superior ou um pouco melhor. Infelizmente, eu acho que isso é do ser humano. Eu acho que os motivos que inspiram esses regimes nunca é o valor da pessoa humana. São valores importantes também, mas que esse dado não entra. Mas não existe registro de que, ou no capitalismo ou no socialismo, as questões sociais e de minorias sejam maiores, sejam menores. Eu acho que todas elas têm aí dívida no cartório. Nenhuma fez tudo que podia ser. Todos têm seu lado bom e seu lado ruim. Aquele negócio. Perfeição ainda não foi encontrada. Até porque, se você for, apesar de que o socialismo, em grande medida, quando se deu na Europa, ele excluiu essas minorias, inclusive a participação do poder. E o socialismo também, quando se colocou em alguns países africanos, né, ele também excluiu pessoas de poder ter acesso aos bens e às riquezas produzidas pelo regime. Eu acho que as informações são muito poucas para a gente poder afirmar isso. O Neto falou aqui, é fato real que o mercado de trabalho e na sociedade das pessoas de cor de pele negra são menos aceitas do que as pessoas de pele branca, você até já comentou aqui, né? É óbvio que a cor da pele não julga a competência de ninguém, mas infelizmente preconceito existe, deve ser combatido no Brasil, um país negro por natureza e que ainda não aceitou ou não conseguiu aceitar essa realidade. É preciso que os negros sejam vistos e tratados como pessoas comuns, normais que são, e não como inferiores aos brancos. Esse é apenas o primeiro passo para a sociedade se tornar menos preconceituosa. Ele disse tudo. Na verdade é o seguinte, sabe que o passo muito elevado que todos nós precisamos dar a nível de país e a nível de indivíduo
a gente perder essa vergonha, né? Diz aí o espírito, o sentimento de vira-lata, não é? No sentido de que a gente acha que os bons e os melhores são os outros, os Estados Unidos, a França, a Inglaterra, enfim, os mais variados povos e países. Quando talvez o melhor que se tem no mundo são os brasileiros. E nós somos melhores, né, porque nós somos o que somos, ou seja, um povo misturado, um povo miscigenado, em que tem negros, brancos, indígenas, um povo trabalhador, ordeiro, um povo que construiu, né, um povo carinhoso, um povo que recebe bem, um povo alegre, feliz. Não tem lugar nenhum do mundo que você tem a manifestação de alegria como tem no Brasil, seja no Carnaval, seja nas festas culturais, seja nos mais variados, até a piada nossa é a mais refinada, etc. E a gente não conseguiu entender isso como um valor. Então a gente fica querendo ser como os outros. Então nós somos miscigenados, mas a estética que a gente constrói e que a gente reproduz é uma estética que não privilegia e que não respeita isso. Então você vai ver uma estética nacional nas novelas, na mídia, é uma estética branca, não é? Quando nós somos um país miscigenado. Então, essa estética tinha que ser uma estética que privilegiasse todas, né, as colorações dos brasileiros. Tem branco, baixo, gordo, magro, né, negro, branco, cafuso, enfim. Então, isso é um valor e isso que nos diferencia perante o mundo. Nós somos o que somos porque somos diferentes. E a gente, ao invés de exaltar essa diferença, a gente quer esconder, a gente quer desconsiderar, a gente quer apagar da nossa memória. Então, acho que a gente consolida esse salto. Lá fora se dá muito mais valor a isso do que aqui dentro, né, como você falou. Eu tenho um evento, eu morei nos Estados Unidos uma época, e morei ali em Miami. E tinha um lugar, uma balada, né, uma casa noturna. Aí uma vez eu entrei nessa casa noturna, a minha sorte é que eu estava com a camiseta com a bandeira do Brasil, porque lá o preconceito é muito forte, é muito complicado, principalmente no sul dos Estados Unidos, né? E daí eu entrei lá, fiquei lá dançando, tal, tranquilo. Aí chegou um rapaz, um africano, que ele falava português, era eu não vou lembrar agora de que país que era, mas era de um país africano que fala português. Daí ele chegou pra mim assim: você é brasileiro, né? Aí eu falei assim: sou. Daí ele falou assim: então fica tranquilo, o brasileiro é bem recebido aqui, mas cuidado com isso que você está fazendo. Eu falei: mas o que eu estou fazendo? Ele falou assim: olha em volta, vê se você acha algum outro branco aqui. Daí que eu parei para olhar, eu falei: nossa. Aí eu já tinha ouvido as histórias lá de preconceito, falei: nossa, dancei, né? Eu falei: não, se é brasileiro, o pessoal aceita tranquilo. É aquela coisa, né? Lá eles valorizam isso, porque aqui no Brasil, se você entrar um branco entrar numa balada e tiver uma maioria de negros, ou o contrário, teoricamente não vai acontecer nada. Cenas de racismo ainda acontecem, mas é muito menor do que lá fora. Não, mas a interação entre brasileiros, negros, brancos, qualquer coisa, nunca foi e não é problema. Né? O baixo clero aqui não tem problema nenhum. A gente vai no mesmo samba, come a mesma feijoada, entendeu? Vai no mesmo pagode, joga a mesma partida na várzea, senta a mesma mesa, não tem problema, nunca teve problema algum com o baixo clero. O problema que a gente nota é quando começa a estratificação. É aí sim que você vê que quem tem posses econômicas consegue ocupar a grande parte dos espaços e quem não tem, não é, em decorrência inclusive da sua característica étnica, fica para trás. A Ana fala aqui que o Brasil tem um preconceito racial, sim, e o pratica da pior forma. Ela fala aqui: veladamente. Em grandes empresas todos podem perceber claramente que os cargos executivos raramente são ocupados por negros. Quando acontece uma excepcionalidade, o candidato negro provavelmente tem formação no exterior, etc. Tem um grande currículo para conseguir ocupar esse cargo. Aliás, tem um aspecto muito importante. Como é que é o nome dela? A Ana, ela tocou num ponto que talvez seja a grande chave do quanto essa discriminação nossa, em grande medida, não é diferente, por exemplo, da americana. A gente sempre traz a discriminação americana como a pior das discriminações, porque ela era alguma coisa formal, legal, né? A lei dizia: olha, negro aqui, branco lá, pronto e acabou. E aqui nós não temos lei que determina isso. Nos bebedouros, no ônibus, nas escolas, nas universidades, né? Lá tinha uma lei que determinava isso e punia as pessoas que descumpriam isso, como era também na África do Sul. Aqui no Brasil nós não temos uma lei que diz isso, mas as coisas acontecem da mesma maneira.
Você compreendeu? E aí vem esse dado muito importante, que é parte da justificativa daqueles que dizem que não há o racismo. Eles falam assim, mas os negros não estão no mercado de trabalho porque eles não têm a qualificação adequada para estar no mercado de trabalho. Né? E quando você vai analisar o mercado de trabalho na sua média ou na sua grande maioria, todas as pessoas não negras que estão nos espaços cooperativos, elas também não têm qualificação. Entendeu? Porque a ideia é o seguinte, olha, todo mundo que está nos grandes postos são porque tem diplomas de PhDs ou tem 3, 4 universidades e fala 5 idiomas. E isso não é verdade. Todos que estão ali na média, o brasileiro na média tem o terceiro colegial, não é? E o brasileiro negro branco tem o terceiro colegial. Só o brasileiro branco com terceiro colegial consegue acessar os espaços e o brasileiro negro com terceiro colegial não consegue acessar os espaços. Então, esse mito de que o mercado de trabalho não tem negros porque o negro não é qualificado, não é verdade, porque na média o brasileiro qualificação, a dificuldade E aí você tem um problema adicional, que quando se tem negros e brancos com a mesma qualificação no mesmo cargo, os salários são totalmente distorcidos, chegando até 50% do branco em relação ao negro. Então, talvez essa é a manifestação mais evidente desse que se chama no nosso país, né, do racismo infiltrado ou subliminar, ou do racismo que a gente dá um tratamento diferenciado, para dizer que isso não existe e que isso não é um problema do país. A Ana fala aqui ela cita, né, um exemplo dela, fala um deles fala do Netinho de Paula, fala que é um bom exemplo, independente da cor, teve uma oportunidade e não soube usá-la a favor dos negros, segundo aqui a Ana. O Neto também fala, sim, mas ele é vereador também, como o Agnaldo Timóteo. O Jalves fala aqui. Aliás, olha que coisa interessante, isso daí é uma forma, a meu ver, uma forma não adequada da gente fazer análise tremenda desse tema, porque a gente coloca sempre uma carga adicional em cima do negro. Então ele está dizendo, olha, tem o Netinho que teoricamente é um negro que não soube aproveitar a oportunidade, ou tendo a oportunidade não pôde fazer porque teoricamente o fez inadvertidamente, ou Agnaldo Timóteo, coisa que vale, enfim. Então a discussão que se coloca sempre que o negro, para se colocar como alguém que mereça o nosso reconhecimento, ele tem que fazer a coisa 200% melhor do que o branco, porque senão não vale. Entendeu? Então a gente ouve isso daí com muita frequência, não é? Que o negro, não basta ser só um profissional, ele tem que ser o melhor dele, né? Porque senão não justifica, ou não sendo o melhor dele, esses espaços poucos e excepcionais também não são merecedores. Então, tome o caso do Netinho. Poxa, o Netinho é o cara. Nós não estamos fazendo juízo de valor, mas a trajetória, um cara engraxate da Carapicuíba, que veio se transformou num dos maiores cantores do país, depois se transformou num grande empresário, depois saiu de uma eleição agora com 7 milhões de votos e que, a despeito de tudo, de todos, está aí tocando a sua vida e fazendo aquilo que acredita. Então, do que ele é, lógico que ele foi o cara que superou desafios, superou obstáculos e mesmo das agressões que sofreu, ele está incólume e está tocando a sua vida. Então, isso é um grande acontecimento. Em qualquer lugar, em qualquer outro país do mundo, uma trajetória dessa deveria merecer aplausos. Tanto dele, o Agnaldo Timóteo também. Nós estamos dizendo, olha, o Brasil é um país de contradições terríveis. Nós estamos falando que nós não temos negro na mídia, como o internauta está dizendo, mas nós estamos dizendo que o Agnaldo Timóteo, por exemplo, ele deve ter pelo menos 50 anos de carreira como um artista consagrado. Olha, um artista negro consagrado, que há 50 anos está na estrada. Então o Brasil tem essas contradições, que ao mesmo tempo que ele exclui totalmente o negro, mas ele faz algumas concessões inexplicáveis, e pessoas que a priori, a princípio, não teria condição de sobreviver num ambiente desse, como é o próprio Netinho, como é o próprio Agnaldo Timóteo, o Wilson Simonal, no seu tempo de arte, pois é, mas no tempo de Wilson Simonal só tinha 2 grandes artistas brasileiros, Roberto Carlos e Wilson Simonal, pau a pau, os 2 lotados, não tinha mais ninguém, mas era o negro que fazia tanto sucesso quanto, no caso, Roberto Carlos. E a gente não reconhece isso como um valor, como uma grande manifestação de superar obstáculos. Então, eu acho que
seja o Netinho, seja o Agnaldo Timóteo, na perspectiva que nós estamos avaliando da não presença, poxa, são os caras, porque, para sair de onde está, furar todos os bloqueios e se manter onde estão, não é para qualquer um. Com certeza. E o Neto falou que é uma curiosidade dele, saberia dizer quantos políticos de cor negra existem no Brasil, deputados, vereadores, existe esse dado? Existem alguns dados aí que não são totalmente confiáveis, mas que eles são mais ou menos conhecidos. Pelo menos como referência aqui na cidade de São Paulo. Você sabe que a Câmara dos Vereadores é composta por 33 vereadores. O São Paulo tem 12 milhões de habitantes e, segundo o censo IBGE, dos 12 milhões, 37% são negros. Então, teoricamente, nós temos 3 milhões e 700 mil negros na cidade de São Paulo. 37% deveria ser a representação de negros também na Câmara dos Vereadores. Mas, curiosamente, nós só temos 2, o próprio Netinho e o Agnaldo Timóteo. Então, dos 33 vereadores, nós só temos 2 vereadores negros. Mas se você for para a Assembleia Legislativa, onde se reúnem os deputados estaduais aqui no estado de São Paulo, e que é composta por 94 deputados estaduais, nós só temos 2 vereadores negros. Nós só temos 2 deputados estaduais negros, que é o deputado Antônio Cândido, né, e a deputada agora recém-eleita Leci Brandão. Mas acontece que os negros, dos 40 milhões de paulistanos, representam outra vez 39%, ou seja, quase 40% dos paulistas, né, dos 40 milhões de paulistas são negros. Esses 40% deveria, se a matemática fosse correta, no que se diz respeito à igualização, estar presente também na Câmara na Assembleia Legislativa. Mas mas dos 94 deputados, somente 2 são negros. Né? E nós temos mais um senador negro, que é, no caso, Paulo Paim. Né? Então, outra vez, de 91 senadores, nós temos um negro, que é o Paulo Paim. E dos 504 deputados federais, nós temos 36 negros. Então dá uma dimensão mais ou menos. E não é muito diferente nas demais câmaras dos vereadores, nos demais... a Ana falou aqui até do STF, né, que tem o Joaquim Barbosa. De 11 nós temos um, né? Mas olha que coisa interessante. E a Ana, que tem muito interesse nisso, pode fazer inclusive a avaliação. Por outro lado, no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo é o órgão de segunda instância, né? O cidadão que faz o concurso para juiz começa com o juiz e no final da carreira é promovido para desembargador. E os desembargadores formam o Tribunal de Justiça, que é o órgão de segundo grau que faz a revisão das sentenças de primeiro grau. Esses caras recebem o nome de desembargadores e no Estado de São Paulo são 400. E o Tribunal de Justiça de São Paulo é o maior Tribunal de Justiça da América do Sul. O maior número de desembargadores, 400. Dos 400, um é negro. Você entendeu? Então... Bem complicado em termos de percentual. Percentual num estado em que negros são 40%, como é que você explica que só 1% possa ser negro? Então são essas distorções numéricas terríveis que confirmam aquilo que nós todos sabemos, né, no dia a dia, e que nos desafia para fazer a mudança. Né? Como mudar, como melhorar esses números, como fazer com que essa igualdade que todos nós aplaudimos, né, ela seja uma realidade efetiva. Nossa, o tempo voou, eu acabei esquecendo de pedir o comercial, meu Deus do céu. Medi 50 já. Bom, caminhando já para o final do nosso debate aqui, justamente a gente falando aí dessa questão de percentuais, a questão da cota, né, que é algo que vem sendo debatido, infelizmente por causa de uma pessoa que talvez não mereça ser citado, né, seu deputado, oh meu Deus, eu até esqueci. Jair Bolsonaro, né, não acontece, mas que ele é uma, tudo bem, se posicionar contra a cota, tudo bem, é uma questão, mas por outras não sei nem se merece, né, mas falando da questão de cotas, no seu caso, é uma questão necessária ou não? Porque tem pessoas que defendem, pessoas que não defendem as cotas em universidades, falando especificamente disso.
Na verdade, a nossa conversa no seu conjunto e todas as colaborações dos internautas, por si só, responde a questão. Olha, nós temos um problema. Nós estamos dizendo que dos 400 desembargadores do maior Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, só um são negros, numa população em que 40% dos seus indivíduos são negros. Nós estamos dizendo que no Congresso Nacional, onde está a representação dos brasileiros, dos 81, vou corrigir, eu falei 94, 81 senadores, um é negro. Então, para todos aqueles que acreditam que esse valor da democracia, esse valor da igualdade de oportunidades, esse valor de que todos tenham os mesmos direitos e os mesmos deveres, é um valor importante, estrutural, e que ajuda a fazer o progresso das sociedades, quaisquer que sejam a vida brasileira, não pode estar contrário a medidas que tenham como objetivo melhorar, intervir, transformar esse quadro. A cotas é uma delas, você compreendeu? E ela pode contribuir para melhorar esse tipo de coisa, porque, como eu bem disse, e nós estamos conversando, muito dos fundamentos que são apresentados, eles não são verdadeiros. É isso que eu estou dizendo, por exemplo, olha, eu não tenho negro no ambiente corporativo ou no mercado de trabalho porque não tem negro qualificado naquilo que a empresa exige. Olha, mas a maioria dos trabalhadores brasileiros tem terceiro colegial de olha lá, não é? E se é só esse o problema, então o negro também poderia estar nas empresas e não estão, não é? E da mesma maneira, o ensino que você bem disse, o ensino superior, o Brasil tem uma contradição terrível, chega a ser criminosa, porque o Estado, as universidades públicas só atendem 25% dos brasileiros em idade de estar na universidade. Mas nessa universidade que atende 25%, só estão aqueles que podem pagar e que não pagam. É uma universidade gratuita em que só estão os ricos. Enquanto que no ensino que tem que ser pago pelo ensino privado, está 75% dos brasileiros. E tem que trabalhar, pagar a universidade e não tem sequer uma isenção por isso. Né? E aí você fala de que maneira você pode socializar esse espaço. Olha, se é um espaço que todos nós pagamos, seria razoável que todos os contribuintes pudessem dele participar. E se tem alguns obstáculos que impedem que isso ocorra, é mais do que oportuno que a gente crie medidas. E a cota pode contribuir para melhorar esse quadro de coisas, para colocar negros lá na universidade, para colocar pobres na universidade pública e gratuita, e para permitir que esse público possa ter também a possibilidade de ter um bom aprendizado, uma boa qualificação, e com isso poder seguir adiante. Até porque, infelizmente, dependendo do ensino público no país, nas escolas, né, até colegial, essas coisas, infelizmente você tem uma defasagem. Mas agora, justamente falando, a gente comentou muito sobre a miscigenação no Brasil. O que eu vejo complicado nessa questão de cotas é justamente isso, definir o que é o negro. Mas a sociedade já define, os espaços de prestígio definem. É isso que está dizendo. É porque, por exemplo, a minha noiva, ela é branca, pele branca, cabelo loiro, mas ela é filha, a mãe dela é negra. Então, mas são duas coisas. Porque tem muita gente que acaba usando disso para pegar as cotas. Mas são exceções que nem desconfirma e nem diminui o valor das cotas. Sim. Mas o caso que você está citando, por exemplo, tem duas coisas importantes nesse processo que se discutiu e que está sendo encaminhado. Primeiro, é a autodeclaração. Desculpa, então você pode assinar lá e dizer, eu sou negro. Ser negro, mais do que cor de pele ou de árvore genealógica, é uma disposição de espírito. Então, se você disser, eu sou negro, como eu sou corintiano, sou palmeirense, é alguma coisa que você tem que dar valor. E no caso brasileiro, diferentemente de outros países, dos Estados Unidos, por exemplo, da África, mas no caso brasileiro, em grande medida, o problema da distribuição das oportunidades não está relacionado à raça propriamente dita. Eu sou da raça negra, então, indiferentemente da minha cor de pele, por ser negro, eu não vou ter privilégios ou eu vou ter dificuldades. Aqui no Brasil nós estamos dizendo o seguinte, você talvez é tão negro quanto eu, apesar de você ter os olhos claros e a pele clara. Mas talvez se a gente puxar isso à árvore genealógica, bem possível que você tenha descendência negra na sua árvore genealógica. Como a maioria dos brasileiros
fronteira. Tem índio. Não tenha dúvida. Tem um bisavô que casou, ele era tropeiro e casou com uma índia. Não tenha dúvida. Nós não temos dúvidas sobre isso. O que eu estou dizendo para você é que é o seguinte: se você nunca disser isso, isso nunca vai ser um obstáculo para você. Agora, aquele que traz esses traços da negritude na cor da sua pele, nas suas feições, ele automaticamente ele é impedido, excluído ou limitado. A despeito de, eventualmente, ele também ter alguém da pele clara e dos olhos claros na sua árvore genealógica, na sua família. Nós temos família, principalmente no Brasil, que você disse, que é um país miscigenado, tem família que tem pessoas negras com a cor bem escura, tem algum claro, outro branco, outro cor-de-rosa, enfim, tem de todas as cores. Mas a gente vai sentir que o ser negro no Brasil não é nem tanto uma perspectiva de árvore genealógica, é mais tanto uma apresentação da cor da pele. Então, quanto mais você escurece, mais você desaparece dos postos de prestígio, de status, entendeu? E quanto mais você clareia, mais você tem algumas concessões. Então, você vai ver nitidamente, né, se você olhar na mídia brasileira, você vai fazer esse recorte, né? Todos os mocinhos das novelas são brancos, não é? E, de vez em quando, aparece lá um ou outro negro para fazer um composite, né? A gente chama aí sempre, brincando esse termo, do pretinho básico. Então, o cara faz uma propaganda e põe um negro lá, mas 90, se for uma propaganda com a participação de 100 pessoas, são 99 brancos e um negro, né? Então, a perspectiva de negro nas discussões aqui no nosso país, ela está muito pouco relacionada à sua herança genética. Ela está mais relacionada, está totalmente relacionada à cor da pele. Entendi. E, bom, uma outra coisa, só finalizando aqui, já meio-dia 58, no caso, a cota, ok, o negro tem essa defasagem mesmo, que os próprios dados já mostram, mas e o pobre branco, que também teve uma questão de defasagem no ensino básico nas escolas públicas e tudo mais, ele acaba encontrando também uma dificuldade no acesso à universidade, no que diz respeito à educação básica, que foi ruim, né? Mas aí ele não tem essa oportunidade da cota. Não seria talvez mais justo uma cota para quem não teve a possibilidade de um ensino particular na sua base da educação? É razoável essa ponderação. O fato é que o que se pensa com cotas para negros é uma coisa diferente do que nós estamos colocando. Nós não estamos falando aqui de uma distorção econômica e social, pura e simplesmente. Olha, a distorção ou a limitação econômica e social atinge pobres de toda a natureza, negros e brancos. Então, de modo que nós temos pobres negros, temos pobres brancos. Não é isso que nós estamos dizendo. Nós estamos dizendo o seguinte: olha, na trajetória, os negros ficaram de fora e os brancos ficaram de dentro. Bom, agora nós temos uma conformação social e política que está desequilibrada, porque os negros não participam. E como é que eu vou pensar um país coeso, um país solidário, um país cooperativo, um país em que todos possam se sentir participantes, se parte dele está do lado de fora? Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que criar medidas para incluir essa rapaziada para dentro, tentar equilibrar mais ou menos, para depois o país se jogar, se lançar para ser a grande potência econômica, etc. e tal. Bom, e o que nós podemos fazer? Nós precisamos fazer uma série de coisas. Agora, o que nós temos é uma trajetória de, 123 anos, que foi o que aconteceu após a abolição, que não aconteceu nada. Então nós vamos fazer o seguinte: vamos pegar 10%, entendeu, dos espaços que estão com os não negros e incluir os negros para a gente equalizar, para a gente criar esse valor da diversidade de forma efetiva, não é? E para fazer isso nós vamos abrir espaço aqui na universidade, no espaço do mercado de trabalho, nas Forças Armadas, na Marinha, na Aeronáutica, etc, etc e tal. Bom, então no que isso contrapõe-se aos pobres brancos? Nada. Até porque continuam todas as demais medidas para atender os pobres, quaisquer que sejam eles, e continuam as medidas para também permitir que todos acessem. Então, por exemplo, no caso da universidade, nós temos esse programa Universidade para Todos, que é um programa que inclui negros e que inclui pobres. Então, o pobre e o negro estão tendo oportunidades iguais. Nós temos esse programa Minha Casa Minha Vida, é para todos os pobres. Nós temos o programa da Bolsa Família, é para todos os pobres, negro, branco ou coisa que vale. Mas o que nós estamos dizendo é o seguinte: do ponto de vista político e institucional, nós temos essa distorção. E
Ainda que nós atendemos o pobre no Bolsa Família, atendemos o pobre no Minha Casa Minha Vida, aqui em cima não mexe, porque é uma estrutura fechada, hermética, que ninguém consegue entrar. Então eu preciso dar um corte para enfiar brasileiro aí, entendeu? E com isso, em algum momento, a gente ter essa representação de 53% dos brasileiros também presente nesse espaço importante. Eu preciso ter general negro, nós não temos um. Eu preciso ter marechal do ar negro, eu preciso ter brigadeiro da aeronáutica negro, eu preciso ter o presidente das cortes superiores no estado negros, eu preciso ter embaixadores negros. Nós estamos num absurdo, nós temos meia dúzia de embaixadores negros, você acredita? Então, um país miscigenado de negros, quando vai para a África, quando o presidente Lula, o presidente Dilma vai com aquela comitiva para os países africanos, é vergonhoso. E do país miscigenado e que importou o maior número de africanos, não tem um negro na comitiva. Então, coisas dessa natureza é que nós precisamos ter preocupação, porque esses desequilíbrios são desequilíbrios que trazem prejuízo para todos, para negros e para brancos. Para a própria história nacional, né? Bom, 1 e 2, já atravessei o nosso horário aqui. Agradecer muito a sua participação aqui. O pessoal adorou o programa. A Ana falando aqui, ó, muito bom o programa, muito bom o entrevistado, obrigado. Parabéns ao convidado, ela fala aqui. O Neto também falando aqui, boa pergunta, não sei o que, a questão das cotas. Bom, agradeço muito sua participação. Muito obrigado pela elucidação e por falar aí também da Universidade Zumbi dos Palmares. E o Marcel já está na hora de acabar. Passou o horário. Você tá vendo? A Fabi já brincando comigo, não é o Marcel, sou eu, Fabi. Tá bom? Mas já vou acabar. A Fabi é apaixonada pelo Felipe, que entra logo na sequência, então. Ela já tá. A fila anda, né? Exato. Bom, agradecer muito também aos internautas. Se quiser se despedir aí, dar as últimas considerações. Não, eu quero parabenizar os internautas, né? Agora a gente está na onda da primavera árabe, né? Ou seja, são os jovens que estão fazendo a mudança. E aqui no Brasil também, nós, desde os caras pintadas, que não temos visto os jovens empunhar suas bandeiras, defender os seus sonhos e ir à luta por eles. E esse é um tema, né, de um país para todos, um país de negros e de brancos, que tem que ser compreendido, tem que ser defendido e tem que ser lutado também pelo jovem. Até porque vocês serão, né, os tiozinhos de amanhã. Então vocês precisam construir um mundo muito bom para todos nós brasileiros. Mas dizer que esse é um tema legal, é um tema interessante, tem muita informação, é um tema que está bombando, em todos os lugares está se discutindo isso. É um tema que agora nós teremos, por esses dias, o lançamento do Estatuto da Igualdade Racial, uma lei que foi aprovada no ano passado, passa a valer, porque ele traz uma série de medidas, de informações. Na FUVEST, nos concursos públicos, nas empresas privadas, esse é um tema que está sendo solicitado, então caem muitas questões sobre aspectos desse tema na FUVEST, nos concursos públicos, no ambiente corporativo, então é legal que os jovens tenham essa preocupação e convido todos para conhecer a Zumbi dos Palmares, www.zumbidosPalmares.edu.br. Conheçam pelo site ou vai fazer uma visita que a gente vai ficar muito feliz. Valeu, grande abraço aos internautas. Aqui com a gente a Ana, o Neto, o Jalves, a Fabi, o Della Rigueira estava aqui também, estava com um problema de conexão. Grande abraço a todo mundo também que está assistindo, não está aqui no chat. E a gente volta, eu volto às 6 horas da tarde com um jornal interativo e segunda-feira mais ao TV Debate. Valeu, grande abraço a todo mundo, até mais.